Alô, fala meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal Gustavo Gaia, todos os créditos ao canal dele, o link do canal dele está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. Absurdo isso aqui, se não vai te causar uma revolta tremenda. Nós estamos falando de um governo que levanta toda hora a bandeira de soberania e que ataca a direita por serem entreguistas ou puxa-sacos dos Estados Unidos. Pois bem, o governo americano há um ano decidiu fazer uma investigação chamada Seção 301. É uma investigação para avaliar novos tarifaços no Brasil de acordo com atos de deslealdade ou atos desleais praticados pelo país. E muitas dessas acusações são verdades. Muitas mesmo. Mas tudo bem. O governo americano estabelece uma data para fazer uma audiência pública para escutar os outros lados. Para escutar o Brasil. Para vir lá um representante do governo brasileiro e defender o Brasil, para que o Brasil não sofresse impostos ou mais tarifas. Nenhum membro do governo brasileiro se inscreveu para defender o Brasil. Sabe por quê? O governo está cavando esse tarifaço. O que o Lula mais quer é que Donald Trump e o governo americano imponham novas tarifas no Brasil. E aí o governo fez questão de não mandar ninguém. Não teve uma pessoa do Brasil defendendo o Brasil nessa audiência pública. Assim, uma pessoa do governo. Sabe quem que foi defender o Brasil? Quem é que se inscreveu, viajou para os Estados Unidos, sentou lá na audiência e defendeu o Brasil para que o Brasil não fosse tarifado, para que não houvesse mais 25% de tarifaços? Adivinha? Ele mesmo. O cara que a esquerda acusa de ser entreguista ou de estar atacando a soberania brasileira. Aí o Flávio Bolsonaro participou da audiência, assim que ele saiu, ele gravou esse vídeo aqui que tem que rodar o Brasil inteiro agora. Fala pessoal, acabei de fazer aqui a defesa do Brasil contra as tarifas e contra o Lula também. Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, dos produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa dessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas ao presidente dos Estados Unidos. Ele é que vai tomar a decisão dele política no final. Então fiz ali a minha parte, estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado da defesa que a gente fez. E aí vamos lá continuar lutando pelo nosso Brasil. Estou aqui fazendo a minha parte, mesmo sem ser o presidente da República do Brasil ainda, estou aqui. Ainda. Fazendo o meu trabalho, defendendo aquilo que eu acredito, defendendo os interesses do povo brasileiro. E aí, gente, vocês sabem, né? O PT, é o partido das taxas. E a gente, em inglês, Tax Party. Esse é o PT que a gente tem hoje, que está pensando em disputa de poder ao invés de pensar em defender o povo brasileiro. Sigo defendendo os brasileiros, enquanto o Lula segue defendendo os bandidos brasileiros. Traficantes, terroristas, corruptos, filho dele que está sendo investigado, esse é o povo que o Lula defende. Agora, para ir nos Estados Unidos defender a nossa nação de mais tarifas, de mais tarifaços, aí não pode. E boa parte das acusações que estão vindo de lá são realmente fundadas, como, por exemplo, a perseguição das Big Techs, né, a censura que o governo brasileiro está fazendo, a censura de empresas americanas em território americano, ou seja, até o Alexandre de Moraes é responsável por esse tarifaço. E quem que vai lá para defender? Flávio Bolsonaro. Cadê o governo do Brasil para nos defender na possibilidade de mais tarifas? Não está lá, porque ele quer essas tarifas. O Lula quer que essas tarifas sejam impostas para usar isso politicamente nas eleições. Olha a podridão desse povo, cara. Olha o quanto eles são podres. Eles estão dispostos a queimar o Brasil desde que eles possam governar sobre as cinzas. Ainda bem que nós tivemos aí o nosso futuro presidente do Brasil indo lá e nos defendendo em inglês, que tem essa vantagem ainda, né? Flávio Bolsonaro fala inglês, então ele consegue nos defender. Lula não fala nem português. Mas obrigado, Flávio, pelo trabalho que você fez. Espero que tenha resultado, que essas tarifas não venham esse ano. Esquerda, o argumento existencial deles acaba de ser derrubado por dados que foram fornecidos pela própria Receita Federal do Lula. Eu vou explicar para vocês, mas vamos lá.
Qual é o argumento principal da esquerda? O capitalismo é ruim, porque o capitalismo gera concentração de renda, coloca pessoas muito ricas distante de pessoas muito pobres, e por isso a gente tem que destruir o capitalismo e viver no socialismo, onde todo mundo é miserável igualmente. Tô brincando, essa parte miserável igualmente foi eu que acrescentei, mas é o resultado do socialismo. Mas o argumento deles é o quê? Tem que ser contra o capitalismo por causa da concentração de renda. Poucas pessoas ficam muito ricas em cima do trabalho de muitas pessoas, não é? Pois bem, a Receita Federal acabou de soltar essa matéria aqui, ó. Receita Federal revela as 10 profissões mais ricas do Brasil. Quais são as 10 profissões mais ricas do Brasil? Aí você deve imaginar, um esquerdista deve ler essa matéria, deve ler essa manchete e pensar, com certeza os mais ricos são empresários, CEOs, diretores, os empreendedores, os capitalistas selvagens, essas pessoas, mas os agropecuaristas. Não. Nós vamos mostrar agora. Isso aqui é péssimo para a esquerda, tá? Vamos lá. Tá aqui, ó. Essa é a lista. Número 1, titular de cartório. Você sabia que para você ser titular de cartório, você tem que fazer um concurso público? Exatamente. É o Estado que te dá a chancela, a concessão para você ser um titular de cartório. E é o Estado que determina o preço das coisas que você vai usar no cartório. Se você fazer uma assinatura reconhecida, abertura de firma, se você vai transferir imóvel, tudo passa no cartório. Tudo regulamentado pelo Estado. Então aqui nós temos, de certa forma, um funcionário público. Continuando. Olha isso daqui, gente. Ministros, juízes e desembargadores. Olha só. Funcionários públicos estão entre os mais ricos do Brasil. Ministros, que são os ministros do STF, os ministros do Lula, juízes, e obviamente do STJ, né? Juízes e desembargadores, com média de 2,9 milhões em patrimônio. Procuradores e promotores, funcionário público também. Diplomata, funcionário público também. Aí, meu irmão, vem os atletas e desportistas. Não são empreendedores, não são CEOs. Aí sim entra dirigentes, presidentes e diretores de empresas industriais. Aqui sim, são pessoas que geram riqueza, geram emprego. Olha que curioso. As 5 primeiras posições são pessoas que não geram emprego, não gera riqueza. Aí entra as pessoas que geram emprego e riqueza, que é os maldosos do capitalismo. Aí continua, produtores de exploração agropecuária, é o povo que também gera emprego, riqueza e coloca comida na mesa do trabalhador. Servidores de carreira do Banco Central, funcionário público, aí vem médicos e depois atores e diretores. Só que aqui eles ganham dinheiro em grande parte, uma boa parte desse pessoal, não é pelo trabalho deles não, tá? É pela Lei Rouanet. Lei Rouanet, 15 bilhões de reais distribuído entre esses atores e diretores que fazem essa fortuna. Por que isso aqui para mim é escandaloso? Até eu fiquei surpreso. As 5 primeiras posições não são empresários. Tirando os atletas e deportistas, as 4 primeiras é gente que não gera riqueza, é gente sustentada pelo imposto que o capitalista paga. Você, que é uma pessoa que é assalariada, pode ser MEI, pode ser independente, pode ser CLT, você paga imposto e esse imposto que você paga sustenta as 4 primeiras posições dos mais ricos do Brasil. Ou seja, o problema não é o capitalismo, o problema é o Estado, o problema é os impostos, porque, cara, esse salário aqui, ó, primeira parte, como que um juiz ou ministro pode ter um patrimônio de 2,9 milhões de reais se uma pessoa que recebe 40 mil? Procurador e promotor a mesma coisa, diplomata. Como é que alguém que recebe 40 mil, sabe o que é? Penduricalhos. Penduricalhos esses que são pagos com dinheiro público, com seu dinheiro. Não existe dinheiro público, com essa história, não existe dinheiro público. Existe dinheiro que é arrancado do seu bolso e colocado no bolso dessas pessoas. Esse dado arrebenta com o argumento do PT, do PSOL, do PSB, que tem que ser contra o capitalismo faz concentração de renda. Não, o que dá concentração de renda, e aqui está bem claro isso, é o Estado. É uma casta de funcionários públicos que são pagos pelo dinheiro do contribuinte, pelo dinheiro de quem realmente trabalha, pelo dinheiro dos capitalistas.
Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Meu pessoal. Ai, população em situação de rua vai de 198 mil para 392 mil em 3 anos, em meio de governo Lula. Dados oficiais obtidos pelo Conexão Política mostram que o número de brasileiros nas ruas dobrou nesse início da gestão petista. O número de pessoas em situações de rua registradas no Cadastro Único para programas sociais Cardio Único passou de 1987 mil em dezembro de 2022 para 392,4 mil em junho de 2026, alta de 97,4, equivalente a 193,6 mil novos cadastros. Dados foram levantados pelo jornal Gazeta do Povo e confirmados pelo Conexão Política. É o maior volume registrado da série histórica desde janeiro de 2023. O primeiro mês do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, Cardio Único passou a incorporar a medida de 4,6 mil novos moradores em rua por mês, mais do que dobrou a medida de 2 mil registros mensais observada entre 2019 e 2022. Versão do governo, Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família, combate à fome e à atribuição do crescimento, fragilização, veículos familiares, caso a violência absurda, desemprego, crise econômica e evento de temáticos extremos, acrescentando que Cardio Único também ficou mais eficiente desde que a parte alta decorreria de cadastro representados durante a pandemia, enfraquecida pelo comportamento dos próprios dados. Se fosse esse o caso, a tendência seria a desaceleração gradual nos anos seguintes. O ritmo de contrário permanece elevado nos 3 primeiros anos do governo, voltou a intensificar o primeiro semestre de 2026, questionando a Gazeta do Povo sobre quais estudos sustentaria tais subnotificação. Os governos anteriores, os ministérios não responderam especificamente aos pontos. Mapa regional, em números absolutos, os maiores contingentes permanecem concentrados nos grandes centros. Sudeste de São Paulo registrou crescimento de 88 no período. O crescimento proporcional mais explosivo, no entanto, ocorreu na região norte e nordeste. Norte, o cadastro solitário de 44,9 mil para 22,8 mil entre janeiro de 2023 e junho de 2026, alta de 367%. No Nordeste cresceu de 109%, passando de 29,1 mil para 61 mil. Roraima registrou o maior avanço profissional entre estados de 1.460 para 10.162 pessoas, quase 7 vezes mais. Impactou o reflexo do migratório da Venezuela. Rondônia registrou alta de 450%.